Você já parou para pensar sobre a verdadeira origem dos Anunnakis? Esses seres cósmicos, que estão no centro de tantas lendas e mistérios, podem ter mais a ver com nossa realidade do que imaginamos. De onde vieram? Como sua inteligência e habilidades influenciaram a humanidade? E mais, o que será que a relação deles com Javé tem a ver com a nossa própria criação? Essas perguntas são apenas a ponta do iceberg. Hoje vamos explorar tudo isso e mais, revelando segredos cósmicos que desafiam nossa compreensão da história e do nosso próprio DNA. Mas antes de começar, quero te pedir um favor. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação. E já aproveita e comenta aqui embaixo. O que você acha sobre a origem dos Anunnakis? Vamos descobrir juntos. Quando falamos sobre os Anunnakis, estamos tocando em um dos mistérios mais antigos e profundos do nosso universo. Muitos relatos sugerem que esses seres não apenas vieram de um outro planeta, mas que sua origem remonta a um período cósmico muito anterior ao que conhecemos. A história começa há cerca de 13,8 bilhões de anos, quando o universo, ainda em seus estágios iniciais, começou a formar as primeiras realidades cósmicas. Esses eventos cósmicos não ocorreram isoladamente, mas em um universo multidimensional, onde diferentes faixas de realidade coexistiam. Nesse contexto, surge a noção de um universo vizinho, uma realidade paralela que estava de alguma forma conectada com a nossa. Foi nesse universo vizinho que os Anunnakis começaram a sua jornada. No início, estavam envolvidos com a criação de vida e inteligência, de formas que ainda nos parecem inimagináveis. A história nos conta que o Projeto T foi elaborado por seres de uma outra realidade com o objetivo de trazer vida para o nosso universo, que ainda era estéril. Mas, para que essa vida pudesse ser criada, foi necessário que esses seres, já conhecidos em algumas mitologias, utilizassem a codificação da vida de seu universo para estabelecer os primeiros seres no nosso. Aos poucos, esses seres começaram a experimentar com formas de vida, alterando o código genético e criando entidades que possuíssem uma inteligência muito além do que os primitivos humanos poderiam alcançar. Mas, em vez de simplesmente criar vida de maneira simples, esses seres buscavam algo mais, uma inteligência avançada, mas que fosse controlável. Foi aí que a linhagem dos Anunnakis começou a tomar forma. Esses seres, criados por um colegiado cósmico, eram como nós, mas também muito diferentes. Sua origem não está restrita a um único planeta ou evento, mas sim a uma série de experimentos interdimensionais e cósmicos. Eles são, de certa forma, o reflexo de um vasto processo de busca por seres que poderiam, eventualmente, interagir com outras formas de vida, mas com uma grande diferença. Eles possuíam uma inteligência extremamente avançada, porém sem as emoções e complexidades do ser humano. Agora, se formos analisar a relação entre os Anunnakis e a evolução do Homo sapiens, precisamos falar de um detalhe crucial que muitos podem não associar de imediato: o gene FOXP2. Este gene, considerado vital para o desenvolvimento da linguagem e habilidades cognitivas superiores, tem uma conexão direta com os Anunnakis e suas tentativas de criar seres mais avançados. Mas o que exatamente é o FOXP2? Ele é um gene que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da fala e da comunicação, especialmente na camada fina do neocórtex. Esse gene é o que torna a comunicação humana tão complexa e refinada, permitindo-nos não apenas falar, mas também compreender, criar e interagir de maneira única. O que é ainda mais interessante é que o FOXP2 não surgiu de forma espontânea. Sua origem está intimamente ligada ao que os Anunnakis estavam tentando alcançar durante sua interação com o genoma humano. Quando os Anunnakis chegaram à Terra,
há dezenas de milhares de anos, o que eles encontraram aqui eram seres humanos primitivos, dotados de pouca racionalidade e comunicação rudimentar. Porém, como parte de seus experimentos genéticos e alquímicos, eles começaram a modificar o código genético dos humanos. Não só tentaram acelerar a evolução de suas capacidades cognitivas, como também buscavam uma forma de implementar uma inteligência controlável e utilizável. Foi assim que o gene FOXP2 entrou em cena. Os Anunnakis, por meio de suas intervenções genéticas, implantaram o FOXP2 nos seres humanos, dando-lhes a capacidade de desenvolver linguagem complexa e pensamentos mais estruturados. Esse processo de humanização, como muitos poderiam chamar, teve um impacto profundo. Não só os humanos começaram a se comunicar de maneira mais eficaz, mas também começaram a construir civilizações, a refletir sobre o cosmos e a criar uma cultura própria. É importante entender que o FOXP2 não é simplesmente um gene que apareceu do nada. Ele é o produto de uma série de tentativas e erros genéticos realizados pelos Anunnakis, que resultaram no surgimento de seres mais inteligentes, mas também mais controláveis. Esse processo foi uma das formas pelas quais os Anunnakis se envolveram na evolução humana, visando uma interação mais sofisticada entre essas entidades criadas e o mundo ao seu redor. O vínculo entre os Anunnakis e Javé é uma das partes mais fascinantes dessa história cósmica. Muitos se perguntam se Javé escolheu os Anunnakis para algo maior ou se eles estavam, de certa forma, envolvidos em um experimento cósmico sem que soubessem exatamente qual seria o seu papel final. Ao contrário do que muitos pensam, não foi exatamente uma escolha direta de Javé, mas uma sequência de eventos que levou os Anunnakis a se tornarem parte de um plano maior. Javé, como uma figura cósmica de alto poder, buscava criar uma raça mais inteligente e controlada que pudesse servir aos seus propósitos no universo. No entanto, os Anunnakis, com sua inteligência avançada e habilidades que transcendiam a compreensão humana, começaram a agir de forma mais independente do que Javé desejava. De certa forma, os Anunnakis representavam uma versão do que Javé desejava, mas não da maneira que ele havia planejado. Esses seres possuíam inteligência, mas também estavam sujeitos a limitações que Javé impôs, mesmo que sem intenção. Eles não tinham as complexidades emocionais que os humanos desenvolveriam mais tarde, o que tornava a sua interação com Javé interessante e, em alguns momentos, até conflitante. Em vez de serem simplesmente escolhidos como um modelo de criação perfeito, os Anunnakis eram mais uma experiência. Eles eram resultado de um longo processo de manipulação genética e evolutiva que começou muito antes de Javé se envolver diretamente. Esse processo, iniciado por outras civilizações cósmicas e continuado pelos próprios Anunnakis, estava em constante evolução. Para Javé, esses seres representavam uma oportunidade de aprender mais sobre as formas de vida no universo e a inteligência, mas também um desafio, pois os Anunnakis tinham uma natureza mais fria, mais calculista e menos emocional do que ele gostaria. A rebelião de Lúcifer, um evento cósmico que ocorreu há cerca de 700 mil anos, marca um momento decisivo na história do universo e na relação entre os seres cósmicos. Mas, embora os Anunnakis estivessem envolvidos no processo de criação e evolução humana, sua relação com a rebelião de Lúcifer foi indireta. Não foram eles que se rebelaram, nem estavam diretamente envolvidos no conflito, mas sua presença no universo contribuiu para os desdobramentos dessa guerra celestial. Lúcifer, um dos seres mais poderosos do cosmos, iniciou sua rebelião ao questionar a autoridade de Javé e desafiar a ordem estabelecida. Este evento teve repercussões cósmicas, afetando várias civilizações e formas de vida ao redor da galáxia. Os Anunnakis, por sua vez, estavam mais preocupados com sua sobrevivência e evolução.
embora tivessem interagido com outras entidades poderosas, como os Biodains e os Sirianos, a rebelião de Lúcifer não foi algo com o qual os Anunnakis se envolvessem diretamente. Ainda assim, a presença deles no universo e sua conexão com o mundo humano tornaram-se, de certa forma, um reflexo das tensões cósmicas mais amplas. Os Anunnakis, com sua natureza racional e controlada, estavam em constante interação com os seres que participavam desses eventos cósmicos, mas sua relação com a rebelião de Lúcifer foi mais indireta. Chegamos ao final dessa jornada cósmica, onde desvendamos a origem dos Anunnakis, a relação deles com o gene FOXP2, seu vínculo com Javé e até a conexão indireta com a rebelião de Lúcifer. Cada um desses tópicos abre portas para uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo e das forças cósmicas que moldaram a evolução humana. Como vimos, os Anunnakis não foram simplesmente escolhidos por Javé, mas sim parte de um longo processo cósmico onde diferentes entidades e seres de diferentes realidades buscaram criar uma inteligência controlável, algo que seria mais desenvolvido do que o ser humano primitivo. O gene FOXP2, essencial para a nossa evolução cognitiva, é um reflexo dessa intervenção cósmica, e ao longo do tempo, os Anunnakis tornaram-se parte fundamental dessa complexa teia de vida e inteligência. Mas, apesar de suas intenções de controlar e moldar a humanidade, a relação entre eles e os seres humanos não é simples. Os Anunnakis não possuem as emoções que nós, humanos, temos, o que os torna mais racionais, mas também distantes daquilo que chamamos de humanidade. Eles são, em muitos aspectos, o reflexo de uma inteligência fria e controlada, uma inteligência quase racional, mas com limitações que os impedem de compreender completamente a complexidade emocional da vida. E o que isso tudo significa para nós? Será que estamos prontos para compreender o papel dos Anunnakis em nossa história e como eles interagem com as forças cósmicas que nos rodeiam? A resposta ainda está por vir, e só o tempo e a evolução nos revelarão mais sobre esses seres e suas verdadeiras intenções. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários e me conte qual aspecto dos Anunnakis mais te surpreendeu. Vamos continuar essa conversa e, quem sabe, explorar outros aspectos da revelação cósmica em próximos vídeos.